E hoje que nós temos, hein? Queridos, Jesus Cristo irá voltar? É uma pergunta. Onde está relatado isso? Mas você já leu com atenção, sem ninguém te induzir a acreditar no que ele está passando, texto e contexto? Não? Ah, mas hoje você vai ler. Mas antes, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. E você que pela primeira vez está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. O que fazemos aqui? Falamos das Escrituras, mas sem fantasiar, tá ok? Deixa a fantasia para os desenhos animados. Mateus, capítulo de número 24. Ok? Então vamos ler o que está no capítulo 24, no primeiro versículo. Não existe texto sem contexto, ok? Está escrito assim, olha aqui comigo, acompanha. Então, Jesus saindo do templo, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar a construção do templo. Ele, entretanto, lhes observou: está vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Você compreendeu até aqui? Jesus sai do templo. Que templo? O templo que estava em Israel. E os discípulos se aproximam deles e falam: olha, que coisa linda é essa construção. E Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Nasceu uma interrogação na cabeça dos discípulos. E Jesus, quando se assenta no Monte das Oliveiras, eles se achegam a Jesus e falam: poxa, conta pra gente. Você disse que não vai ficar pedra sobre pedra, mas quando que vai acontecer isso? Quais vão ser o sinal antes que isso aconteça, para a gente já ficar de alerta que vai acontecer? O quê? Que vai ficar, ou melhor, que não vai ficar pedra sobre pedra. É a conversa inicial, é um particular de Jesus e seus discípulos. É uma conversa deles ali. E quando será o final dos tempos? Que tempo, queridos? Meu tempo? O teu tempo? Ou o final dos tempos daquele templo? Ora, o final do tempo daquele templo. Mais simples que isso é impossível. Entendendo isso, tudo que Jesus vai começar a dizer aqui é baseando-se a destruição daquele templo. A sentença que iria vir a Israel, não ao Brasil, não aos Estados Unidos, não ao Japão, não, a Israel. Eles ainda estavam debaixo da lei, vivendo a lei. A graça só veio pós-cruz. Antes da cruz, eles, o povo de Israel, viviam debaixo da lei mosaica, que já tinha sido escrito pelos antigos, não a nós. Mas olha, verso de número 16, olha que interessante, vê se isso que está me assistindo, você que está me vendo, vê se isso encaixa comigo e encaixa contigo e se tem uma lógica, se é o fim do mundo. Verso 16 do capítulo 24. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Pergunto para vocês, se é o fim do mundo, está acabando tudo, do que adianta você fugir para o monte? Pior do que isso, você está na Judéia? E se não estiver na Judéia? Lógico, meus amados, minhas amadas, meus queridos e queridas, é porque isso aqui não foi adereçado a mim nem a você, foi aos discípulos que chegaram a Jesus no Monte das Oliveiras para questionar quando queria ocorrer a queda do templo de Israel, de Jerusalém. Ponto. Tudo que ele vai falar aqui, todos os eventos que ele está mencionando aqui, é baseando-se a queda do templo, ok? Mais um texto aqui, só para ficar interessante, olha o verso de número 34, presta atenção.
Presta atenção, sem fantasiar. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Qual geração? A nossa? Não, a geração deles. Jesus falou, esta geração que vocês estão. Qualquer estudioso meia tigela que estuda um pouquinho das escrituras entende que uma geração dura 40 anos. Então Jesus está falando, não vai passar esta geração, hein? Até que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Guerra, terremoto, rumores de guerra, filhos contra pais, pais contra filho, e por aí vai. O detalhe é que pegam isso aqui e joga, nem se sabe para quando. Mas Jesus fala aqui que isso iria acontecer naquela geração. Na geração que estavam os discípulos, que estavam indagando Jesus sobre a queda do templo. Queridos, não foi para mim. E nem foi para você. O problema é pegar isso aqui e aplicar na sua vida como se fosse para os dias atuais. Insanidade. Não é pensar de forma transparente. Jesus já voltou com a sentença ao povo de Israel, que foi o que ele disse aqui. Quando que isso ocorreu? No ano 70, quando Roma decide destruir o templo em Jerusalém. E hoje o que nós temos lá, qualquer um que entra no Google aí, dá um Google aí, você vai ver apenas o Muro da Lamentação, ou os Muros das Lamentações, que era onde era o templo, que Jesus apontou e falou, não vai ficar pedra sobre pedra, e já ocorreu. E antes disso ocorrer, todos esses sinais deveriam acontecer. Pergunto para você, o templo está lá? Não, o templo não está lá, queridos. O templo já foi derrubado. De repente você vai jogar para o futuro. Não, vai ser um outro templo que vai construir. Aí a visão Thundercat é olhar além do alcance. O que eu trago é a escritura sem fantasiar. O que está escrito aqui é que todos esses sinais ocorreriam antes da queda do templo. E o templo caiu? Sim, no ano 70. Então automaticamente se cumpriu aquilo que Jesus disse e não passou daquela geração. Ó, que fantástico quando nós entendemos as escrituras, mas de forma transparente, sem ninguém colocar o que não existe nela na tua cabeça. É simples assim. Segundo Mateus 24, a questão de Jesus voltar para sentenciar a um povo era o povo de Israel, as nações de Israel, não a mim, não a você. Eles estavam debaixo da lei, nós vivemos a graça, queridos. Fica em paz. Melhor, graça e paz.